E aí, pessoal, empate em Erechim. Empate que mostra algumas carências do Grêmio quando o assunto é opções e também definição de adversário e uma logística que pode complicar um pouco o caminho do Grêmio, você vai entender. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Acabou agora há pouco aqui, tô ainda no estúdio do Baldaço aqui, acabou agora há pouco a jornada em que o Grêmio e o Internacional atuaram e o Grêmio empatou em 0-0 com o Ipiranga de Erechim num jogo diminuído pelas duas equipes. O Grêmio com os reservas, totalmente reserva, e o Ipiranga também com um grupo de jogadores, alguns poupados porque estavam suspensos, porque poderiam ser suspensos e tal. Um jogo em que o Grêmio foi pior que o adversário. O time do Ipiranga de Erechim, no primeiro tempo, em roubadas de bola, em erros do Darlan, do Gustavo Martins, do Bruno Vini, do João Pedro, acabaram tendo oportunidades vivas de gol. O goleiro Breno, que foi o melhor jogador da partida e o melhor jogador do Grêmio, por óbvio, acabou salvando em 2, 3 oportunidades no primeiro tempo e no segundo tempo também salvou. Um jogo ruim do Grêmio e que chama a algumas situações que, de alguma maneira, nós precisamos começar a pensar. O Grêmio foi reformulado. O Grêmio valoriza hoje muito o seu trabalho. O Grêmio fez um time novo. E isso é motivo de aplauso hoje, principalmente quando a gente vê problemas como os do ano passado jogando. O Grêmio hoje viu mais uma vez Diego Souza, naquele modelo ali. O Grêmio viu Darlan e Lucas Silva. O Grêmio viu Diogo Barbosa, jogadores que estavam numa base, Gabriel Silva, jogadores que estavam numa base de time no ano passado. E hoje, mais uma vez, fracassaram. O Alexandre Mendes, na coletiva de imprensa depois do jogo, ele chegou a citar o nome. Ele dizia, o primeiro tempo a gente descarta. Que o primeiro tempo foi uma coisa lamentável. Que teve também o Gustavinho, numa tarde terrível, que teve também o Galdino, um pouco melhor, mas também terrível. No segundo tempo, não. O Grêmio acabou mudando. Ele botou o Zinho, botou o Rubens, botou o Cauã Kelvin. Fizeram uma correria, mas também não agregaram tanto assim. O Grêmio acabou a partida sendo pressionado pelo adversário, que teve méritos para pressionar, que teve vontade para ganhar o jogo e que sabe que a partir de agora, no próximo domingo, vai enfrentar o Grêmio lá com Soares, com outros jogadores que são a nata do time do Grêmio. Essa é a realidade e isso é o que nós vamos ver a partir de agora. Então também tentou para se livrar do Grêmio. Ficou claro, a partir dos 20 minutos o Caxias vencia o jogo em Santa Cruz e o adversário começou a botar os titulares para tentar vencer a partida, para se livrar do Grêmio. Não queriam o Grêmio. E isso, convenhamos, é algo que cada vez mais indica também o respeito dos adversários com relação ao time principal do Grêmio. Destes aí, o que nós poderíamos colocar ou pensar? Do time que atuou hoje, quem poderia jogar que é reserva? O Thiago Santos, o Ferreira e também o Vijaçante ou o Carbajo, mas vamos botar o Vijaçante. Mudaria? Talvez o Ferreira agregaria uma série de situações, né? Talvez sim. Mas, além deles, mais ninguém. Mais ninguém. E isso é o que grita aos nossos olhos hoje. É exatamente esse o ponto que grita aos nossos olhos. O Grêmio precisa de mais soluções para o seu time. O Grêmio precisa de situações um pouco mais confirmadas para fazer o enfrentamento do Campeonato Brasileiro. Time, nós já vimos que temos. O time do Grêmio já mostrou que pode. E que é muito melhor do que o Grêmio tinha no ano passado, por exemplo. E eu nem falo do Soares, eu falo do contexto da obra. O time do Grêmio é muito melhor do que o que nós entendemos ali, principalmente do que nós víamos no ano passado. Agora, neste momento, é preciso ligar um alerta com relação às opções. O Grêmio pega, para você ter uma ideia, 2 jogos sem os titulares, o Grêmio não fez gol.
Um com o Diego Souza, outro sem. O jogo do Grêmio, o Grêmio fez 3 jogos com os titulares nesse campeonato, com os reservas nesse campeonato. O Grêmio ganha quando entra o Bitelo e entra o Ferreira, aquele jogo lá contra o São José. O jogo do Grêmio contra o São Luís, ele não ganha. E se tu lembrar, por exemplo, o gol que o Grêmio faz contra o São José, é um gol no fim do jogo, um chute de pé direito do Galdino que encontra o ângulo. E aí, vamos ligar o alerta. Vamos ligar o alerta. O que nós podemos projetar? Gente, o Grêmio não tem reserva para o Soares. Ele não é reserva. O Diego Souza não pode ser reserva do Soares. Muda tudo. O Grêmio sente lateral direito. Hoje foi o João Pedro para ganhar. O João Pedro foi expulso, está fora do jogo de domingo. Foi expulso no último lance do jogo. Então, o que nós podemos imaginar, por exemplo, quando cair e tiver dificuldade o Reinaldo? Nós vamos botar o Diogo Barbosa? E os volantes? Se o Grêmio perder 2 volantes, quem vai? Quem é que vai jogar? Isso é uma situação que a gente tem que respeitar também. Quem é que vai jogar? Como é que o Grêmio vai movimentar isso? Essas realidades precisam ser muito bem postas. Depois, não adianta a gente ficar avaliando isso. Então, por que eu insisto nos meninos e por que eu peço tanto que coloquem eles para a gente tentar criar uma solução? Porque os meninos, eles podem ser uma solução. O Gustavinho a gente já sabe que não é. E a gente sabe também que o Grêmio tem dificuldade financeira para contratar jogadores de um porte forte. Então, fica rodando e a gente acaba entrando na mesma linha. Eu estou bem preocupado com essas soluções. O jogo é uma confirmação do que a gente falava. O jogo é uma dificuldade que a gente começa a ler. Não adianta a gente ficar parado. A gente começa a ler a dificuldade do Grêmio. A gente começa a entender algumas coisas que não vão sair dali. Vocês acham que o Lucas Silva, de uma hora para outra, vai virar um jogador de solução para o Grêmio? Vocês acham que vai? Vocês acham que o Grêmio vai conseguir ter, na figura do Gabriel Silva, que está muito sem confiança, ser um meia para substituir o Cristaldo? Vocês acham que o Galdino vai ser uma solução para o lado do campo? Vocês acham que o Diego Souza, por exemplo, vai conseguir entrar em forma e vai melhorar seu rendimento físico? Claro que não. Então, esse modelo, ou a gente tenta reverter através de alguma solução caseira, como alguém da base que consiga superar essa régua que é baixa, ou nós vamos ter muita dificuldade. Quando o time perder 3 ou 4 durante o campeonato batendo forte, nós vamos acabar sucumbindo. E isso ninguém quer. Então são situações que nós precisamos reverter. Hoje foi muito ruim. Foi um jogo horroroso do Grêmio. E que, de alguma maneira, precisa ligar o alerta para a diretoria, para a comissão técnica, para o Grêmio tentar buscar soluções ou criar soluções para ter ali na frente jogadores que ajudem o grupo a manter uma linha muito forte. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.